Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Mas bora trazer aqui um pouco também para a nossa galera sobre o tema que o Caio mencionou, que você mesmo falou, né, sobre as escolhas do Zubeldia, que é Igor Lisieiro. Lisieiro ontem foi utilizado como titular, né? Ontem ali o Damian Bobadilla de fato não tinha condição de jogar 90 minutos, embora os outros do Galo que jogaram data FIFA tenham jogado também, né, 180 minutos aí por suas seleções. Eles entenderam que ele tinha um desgaste muito grande de Bobadilla, né? Ele teve algo ali no primeiro jogo do Paraguai, era dúvida para enfrentar o Brasil, foi para o jogo e tudo mais, e aí ele escala o Lisieiro. Eu acho que ontem, eu não sou nem do 8 nem do 80, eu não acho que ele fez um jogo ruim, que ele não compromete, ele consegue editar o meio de campo, mas eu não acho que ele tenha sido também, porque estão pintando que ele salvou o meio de campo e, nossa, como ele foi o craque da partida, dá 10 para ele. Acho que ele fez um jogo ok, e acho que é um jogo pouco agressivo do São Paulo, não por culpa dele, mas essa escalação dele como titular, tendo o Marcos Antônio, para mim me passa uma impressão, pelo menos, que o Marcos tá sem moral nenhuma, né? Porque o Marcos chega da Lazio com essa coisa de pós-Joalho, se ele ser o cara que vai ajudar esse meio de campo. Aí quando ele chega, a gente tem uma análise muito clara. Ele na coletiva ele já fica um pouco se apresentando como um meia que pode jogar como camisa 10, um meia que joga de cabeça erguida, joga olhando para frente. E aí o Zubeldia escala o Lisieiro, e aí na entrevista coletiva ele fala que o Marcos Antônio não tem vocação ofensiva, que ele não é um cara de passe, de chegar para dar assistência. É uma análise no mínimo esquisita, né, Ilcinho? Porque o Lisieiro, para mim, que não é esse cara. Para mim, o Lisieiro que é mais um primeiro volante que um meia criativo. E aí ele bota o Lisieiro. E aí o Marcos Antônio, que é contratado, pagando caro São Paulo, buscando essa alternativa de mercado, fica no banco, nem entra. Então, assim, na hora do vamos ver, você faz um esforço para trazer um cara da Lazio, tem o cara que voltou do Iverdon da Suíça, e aí o cara do Iverdon sai jogando. Você acha que faz sentido essa escolha do Zubeldia para esses 11 iniciais? E claro, não é falando que o São Paulo não classificou por conta do Lisieiro. Coitado, ele foi até bem ontem, para mim não tem nenhuma culpa nele, mas a escolha dele, de fato, acho que vale a gente tentar destrinchar um pouco, assim, ó. Tá sem áudio, irmão. Desculpa. Duas coisas ficaram claras. Primeiro, o Marcos Antônio já está de férias, né? Feliz Natal, próspero ano novo, porque ele não joga mais. Depois da declaração ontem. E com o Longo chegando, ele não joga mais. Se ele está na dúvida entre Bobadilha, Longo e Lisieiro, porque o Marcos Antônio vai disputar uma posição que ele não usa ali, que ele não tem intenção de usar. E outra, eu que já estive lá dentro, muitas vezes acontece assim, o treinador não pede e o clube traz, por algum motivo que também não dá para entender. Pelo incômodo da pergunta, e você vê a expressão do Zuba mudando com a resposta, ele não pediu. Ele nem foi questionado. Na hora da pergunta do jornalista, ele já mete um nó. Antes do cara terminar a pergunta, ele já mete um nó. No final da resposta, ele muda a expressão, ou seja, ele está sendo pressionado a colocar. Ele falou, não se confunda pro cara, tipo assim, pô, não Não loucura. então, no conhece, ele meteu um no conhece, a expressão dele muda. Então ele está sendo pressionado a usar o menino, mas ele não quer, porque ele não pediu. A contratação veio sem o aval dele e ele não quer pôr o menino, porque ele sabe que se ele põe o menino vai mudar a característica. A escolha do volante, se a gente ganha o primeiro jogo e ele escolhe o Lisieiro, pô, faz sentido. A gente se reforça defensivamente. É um cara mais para dar combate com o Luiz Gustavo. Aí a gente tenta, não acerta, os caras vêm atacar a gente e o Lisieiro e o Luiz Gustavo pegando. Executamos que é a proposta. A gente precisando ganhar o jogo. Ele não escolhe o único segundo volante que tem essa transição, porque o Bobadilha também não tem essa transição que o Marcos Antônio tem. Bobadilha, para mim, ele joga porque ele foi por muito tempo era a única opção que tinha. Ele não escolhe o Marcos Antônio. Beleza, é para não tomar o gol no primeiro tempo e não correr o risco de piorar a situação. O segundo tempo, ele também não troca. E ele não cara, o que me deixa indignado é, não, fomos bem. Mas que jogo ele viu? Acho que ele conversou tanto com o auxiliar que ele não viu o jogo.
E aí, cara, ele podia colocar o Longo, o Ferrarese, 3 zagueiros, não ia mudar a característica. Eu preciso de jogadores de característica. Eu não gosto do cara, mas, cara, eu preciso mudar. Se ele não vê isso, é estranho. Cara, o Lisa, ao meu ver, o Lisa vai muito bem. Acho que é até um dos melhores em campo. Junto com o Alan, junto com o Rafael, junto com os meninos que tentaram ali. Cara, não, Gabriel, não entendo. Eu não entendo. O Marcos Antônio, para mim, está fora dos planos dele. Como o Moreira ficou fora um tempão e deu uma sorte que machucou geral, mas acho que agora com a volta do Igor e do Rafinha também vai para a geladeira. O Marcos vai para a geladeira. O Zubeldia não gosta de jogadores dessa característica. Jogadores que conduzem muito a bola. Ele gosta dos caras que são mais rápidos, que definem rápido a jogada. É característica. Eu não discordo, ele tem a filosofia dele, beleza. Funciona? Não funciona. O esquema que ele usa desfavorece os jogadores que ele escolhe. Então, uma incoerência dele. Não dá para entender. Mas, de novo, o que me assusta é a entrevista coletiva, que é o ponto forte dele. Se a leitura durante o jogo dele for essa, e se depois do jogo o entendimento dele é esse que ele passou para nós, cara, estamos em problemas até o final do ano. Exatamente, loucura, né? É uma entrevista de quem, não sei, estava um pouco alheio, talvez, ao jogo, talvez a gente tá acompanhando outra partida. Agora, Caio, até antes pra gente ler um chat aqui do Pedro Gabriel Guimarães, sempre com a gente, fala que parecia que o Galo que precisava do resultado. São Paulo só chutou ao gol aos 35 da segunda etapa. Não dá. Esse ano é só na vontade mesmo. Time fracassado. Que ódio. É o sentimento de todo mundo ali. A gente vai trazer depois as aspas. Quero te ouvir um pouco sobre essas escolhas aí do Zubeldia, né? Sobre essa formação aí, Lisiero, Marcos Antônio, e claro, o que você acha dessa entrevista dele ao falar primeiramente, né? A gente vai falar ainda do que ele falou sobre a partida, mas ao falar primeiramente da característica do Marcos Antônio, porque aí já me gerou um, pô, peraí, a gente, então, talvez eu tô tendo uma visão que é diferente, talvez eu tô maluco aqui pensando nessa situação. Queria ouvir um pouco você, Caio. É uma entrevista completamente descolada da realidade, né? O jogo que o Zubeldia viu não tem nada a ver com o jogo que a gente assistiu e com o jogo que aconteceu. Se ontem, a partida entre São Paulo e Atlético Mineiro, aquele mesmo jogo, a gente tirasse das quartas de final da Copa do Brasil e jogasse na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, eu ia até concordar, beleza, fomos lá para Minas, arrancamos um empate, conseguimos parar os caras, pontinho fora de casa. Só que ontem não era Campeonato Brasileiro, era jogo que você precisava ganhar, era jogo que você precisava decidir, que, aliás, só precisava decidir porque o primeiro jogo também foi ruim. O segundo jogo foi uma continuação do primeiro. Foram 10 dias de treino para o segundo jogo ser uma continuação do primeiro. O São Paulo cometendo os mesmos erros, os mesmos problemas, talvez, em alguns momentos, até pior, porque nesse jogo o Lucas ajudou menos pelo meio. Ele estava bem marcado, jogando como um ponta, e ele teve uma participação menor, principalmente no primeiro tempo, talvez até pela questão de cansaço, de viagem. Mas jogou pouco, mas mesmo assim tem todo o cansaço de logística, deslocamento, e vai para lá, vai para cá, dorme mal e tudo mais. Então, talvez até pior do que no primeiro jogo. E aí a leitura do Zubeldia de colocar o Lisiero, eu achei que o Lisiero foi bem, ganha até o Zubeldia uma peça para usar no restante da temporada. Acho que faltava para o Lisiero um jogo como o de ontem, para chegar e falar, tô aqui, viu, se precisar eu posso jogar. Só que o problema não era o Lisiero. O problema era mais embaixo. O problema é o que a gente sempre fala desse buraco que tem no meio campo. E o Atlético, sabendo disso, muda até o próprio esquema do mesmo jeito que mudou no primeiro jogo. Porque o Atlético normalmente joga com 3 zagueiros e o Milito opta por fazer uma linha com 4 defensores exatamente para barrar esse ataque da equipe do São Paulo, quase que encaixotar o ataque do São Paulo. Então o Zubeldia erra em começar. Acho que até começar o jogo não errou tanto, mas erra em não admitir que está errado. E é um erro que acaba ficando um círculo que preocupa, porque ele erra, não admite que está errado, vem na coletiva e não admite que está errado. As escolhas pedidas pelo torcedor, ele em alguns momentos até desdenha, né, de colocar Marcos Antônio, de tentar colocar o Lucas pelo meio, de procurar alternativas para que o São Paulo seja mais criativo. Então o Zubeldia errou e talvez seja o principal culpado. Para mim, o principal culpado da eliminação
foi o Zubeldia, tanto pela escolha, pelo tempo que teve para preparar esse time, não apresentar nada de diferente, e por não admitir que está errado. Porque para a gente melhorar, o primeiro ponto é admitir que está ruim. E o Zubeldia não admite que está ruim. Então, se o cara não admite o problema, como que ele vai corrigir um negócio que ele não acha que está errado? É essa a principal preocupação que eu tenho para o jogo, principalmente contra o Botafogo pela Libertadores. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.